Daí, gente, tudo bem? Então, olha só, tô gravando esse vídeo para poder dar uma mão aí para quem está com dificuldade para salvar os arquivos, para quem está com dificuldade para empacotar o arquivo do Comunicart, né? E para resolver algumas coisas que a gente já tinha visto em sala de aula, né? Então, vou gravar esse vídeo para poder reafirmar isso aí e facilitar a vida de vocês. Bom, primeiramente, né, vou mostrar aqui como é que a gente vai fazer todo o processo de empacotamento e de checagem dos itens do Comunicart. Com isso, a gente retoma algumas coisas que a gente chegou a ver em sala de aula, da aula 5 e da aula 6, sobre, de alguma forma, sobre fechamento de arquivos, né, sobre conversões de RGB para CMYK, sobre conferências de link, conferências de vínculos, conferências de fontes, tudo aquilo que está relacionado justamente à pós-diagramação, né? E está relacionado ao fechamento de arquivo para envio para gráfica, né? Fechar o arquivo, que é o arquivo PDF, o arquivo fechado, daí a relação de diferença entre arquivo fechado e arquivo aberto, coisas que a gente já viu em sala de aula durante a abordagem dos conteúdos. Bom, então é o seguinte, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, eu vou abrir aqui o arquivo no InDesign, vou fazer uma diagramação bem rápida só para vocês verem, na verdade, como é que funciona o processo de diagramação final ou a finalização, né, do nosso material para você exportar e poder postar ele, tá? Então vamos lá. Aqui, o que eu vou fazer? Vou abrir o template, mesmo processo, tudo que vocês já fizeram, né? Vou abrir um template, mesmo template que vocês estão utilizando, né? Vejam se não vai aparecer o alerta de fontes para vocês. Não está aparecendo para mim, está normal. Significa que todas as fontes estão instaladas. Para isso, o que eu fiz? Eu tive que baixar as fontes. São as fontes que estão lá no sistema. Então, ó, estou dando um pulo lá no Univirtus. Já está ali, quando você vai clicar em Comunicart, já tem as fontes, né? Ó, fontes usadas no jornal. Você também pode baixar a fonte chaparral da internet. Depois você vai descompactar os itens, e esses itens, essas fontes que você vai descompactar, você vai instalar no seu computador, tá? Então certifique-se de que isso esteja corretinho para não dar problema lá na frente. Então é o seguinte, eu também já tenho aqui, ó, a biblioteca do Comunicart, que é a mesma biblioteca que vocês também têm acesso. O que eu vou fazer? Eu vou jogar um conteúdo aqui só para a gente poder ter uns materiais, né? Para que a gente possa, vou desagrupar aqui, para que vocês possam ver que o processo aí é o mesmo que a gente está fazendo, que a gente fez em sala de aula e que vocês têm aí, né? Aqui, só vou deletar o restante do texto que não nos colabora neste momento, neste texto aqui, né? Eu vou tirar isso aqui, pronto, só para poder ficar com a nossa. Bom, o que eu vou fazer agora? Vou fazer o seguinte, vou desagrupar essa parte do cabeçalho, clicar com o botão direito, clico em desagrupar e daí vou clicar com o botão esquerdo em cima dessa caixa. Para que isso? Porque eu vou trazer uma imagem para cá, para dentro da caixa, né? Então eu vou colocar isso aqui e pronto. E agora eu vou trazer mais uma imagem e com isso, tecnicamente, a gente tem um arquivo com texto, com imagem, com mais alguns elementos que são importantes para que a gente possa fazer a nossa finalização. Ou seja, basicamente é só mostrar como que essa finalização, quais são os alertas possíveis que podem aparecer na hora de fechar o teu arquivo, né? Ó, esse é o alerta de fonte, é um alerta dizendo que eu não tenho uma determinada fonte, mas não tem problema. Neste momento não tem problema, obviamente, né? E maravilha. Bom, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer exatamente aquele processo que a gente já tinha visto, né? Que é o processo de exportar o arquivo, tá? Então eu vou salvo uma primeira vez, né? Maravilha. Agora eu venho em arquivo, né? Deixa eu só puxar para lá. Agora eu venho em arquivo e vou clicar em pacote. Lembra disso, né? Quando eu clico em pacote, lembra que ele vai aparecer aqui para mim, né, uma lista, e essa lista são os elementos ou os alertas do meu arquivo. Ele vai comparar o meu arquivo com o que eu tenho com o que eu quero fazer. Então olha só, primeira coisa, ele vai analisar as fontes. Lembra, quando a gente estava no laboratório, a gente fez esse processo e a gente teve que instalar as fontes para que tirasse aquele alerta, né? No segundo momento,
é os vínculos. Aqui para mim, eu já transformei a minha imagem de RGB para CMYK. Caso contrário, ele ia aparecer os vínculos, um problema aqui, um alerta dizendo que, ó, eu encontrei o vínculo, só que a gente está com um certo problema, né? Qual o problema que ele vai ser? É um problema justamente relacionado, né? Deixa eu só tirar isso aqui. Problema justamente relacionado ao tipo de cor. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar o Photoshop, eu vou abrir as duas imagens que eu usei ali, de máscaras, e esse daqui. E eu vou mostrar para vocês como é que seria esse processo se aparecer o alerta. Bom, primeiro, eu estou com essa imagem. Aqui está escrito RGB, ele estaria escrito CMYK, aliás, está escrito CMYK, ele teria RGB caso eu tivesse esse problema ou esse alerta. Com a imagem aberta, você vai em imagem e depois vai em modo, e em modo você vai transformar, provavelmente ele vai estar selecionado o RGB, ele vai estar transformado em CMYK, tá? A mesma coisa você vai fazer com a outra imagem ou com todas as outras imagens. No meu caso, ele não tem o alerta porque ele já percebeu que eu quero imprimir o arquivo, né? E ao imprimir o arquivo eu vou precisar usar não cores RGB, que são cores para dispositivos digitais, como esse que você está vendo, mas para cor pigmento, que é o que a gente vai imprimir. Então ele já identificou que está na coloração correta. Para ele não tem problema nenhum, porque já está no formato correto. A gente fez esse processo de transformação em sala de aula. Provavelmente você se lembra. Mas olha só, pense mais ou menos o seguinte também. Eu vejo que alguns estão com dificuldade com relação ao tamanho das fotos, ou o arquivo final está ficando muito grande. Está ficando muito grande por quê? Porque provavelmente você está usando a foto no tamanho original dela. Às vezes é muito grande mesmo. Então o que você vai fazer? Você vem em imagem, tamanho da imagem, e daí você vai reduzir para um tamanho que seja o mais próximo possível do que você vai utilizar no jornal. Então olha só, aqui tudo bem, ele está 10:6 em 300 dpi. Está ótimo, né? A qualidade está boa pelo tamanho bom. Agora, o que às vezes acontece é que tem algumas fotos que você descarrega ela direto da máquina e ela está com, sei lá, 60 centímetros. Realmente não precisa de 60 centímetros na fotografia, até porque 60 centímetros é uma dimensão maior do que o próprio papel que você vai imprimir. Então, reduza esse tamanho, que ao reduzir o tamanho automaticamente, teu arquivo final vai ficar menor, né? Então faça essa redução, vem em imagem, tamanho de imagem, reduza o tamanho, clica no OK e depois é só salvar as imagens, tá? Salvando as imagens, volta lá no Comunicart e faz de novo o processo. Vem em pacote e aí ele vai provavelmente tirar o alerta, né? Aqui também teria mais informações que pra gente nesse momento não é tão importante, mas na rota está bem especificado, eu até cheguei a comentar na aula também. E você clica no pacote. Ao clicar em pacote, você vai definir qual que é o arquivo que você quer salvar. Então aqui você vai colocar o nome do arquivo, vai identificar aonde que você vai salvar ele e ó, certifique-se de que o PDF esteja incluído e todos esses outros elementos também, tá? Copia as fontes, copia os gráficos, copia tudo para essa nova pasta que você vai abrir. E daí você clica em pacote. Para mim, ele vai dar um OK aqui, ele vai me dar este alerta. Preste atenção nesse alerta porque ele está dizendo o seguinte: ó, você tem excesso de textos ou de tipos dentro de uma caixa na página 1. Então, tá vendo aqui, ó, esse texto que eu trouxe aqui tem esse maisinho. Lembra desse mais vermelho? Ele indica que tem mais textos escondidos. Então, o programa ele está meio que me alertando isso. Ele está tentando me ajudar na hora de salvar o arquivo para que eu não salve ele errado. Então, agora você, depois de expandir a caixa de texto, volta a fazer o pacote. O mesmo processo. Aqui você vai indicar qual que é o arquivo que você quer, né? Eu vou criar uma nova pasta e dentro dessa pasta, né? Pasta nova. Dentro dessa pasta que eu vou salvar o meu arquivo, né? Encarte jornal. E maravilha, eu vou criar um pacote. Vou dar o OK. E aí, ó, automaticamente ele já identificou que está tudo certo e salvou para mim. Agora eu vou lá onde estaria esse material, né? Aqui, ó, pasta nova, lembra? Pasta nova. E aqui está o Comunicart Jornal. Quando eu abrir aqui o Comunicart Jornal, todos os links que eu utilizei, ou as duas fotos estão aqui, as duas imagens, os documentos, as fontes, ó, Extra Bold, todos os textos, as fontes que eu utilizei estão aqui, e o arquivo também, INDD e IDML. E tem mais isso aqui, ó, que é o PDF. Esse PDF, ó, cliquei duas vezes, tá vendo, ó, todos os materiais que eu diagramei. O que eu vou fazer com esse PDF? Eu vou tirar esse PDF daqui dessa pasta, tá? Eu vou
jogar esse PDF para antes, para que eu possa justamente, né? Vou tirar ele da pasta. Pronto. Por quê? Porque eu vou mandar este arquivo e isso aqui. Isso aqui eu vou zipar. Bom, como que eu vou zipar? É o seguinte, se você estiver usando o Windows, provavelmente você vai ter ou o WinZip ou o WinRAR. É só clicar com o botão direito e ele vai identificar o arquivo, o WinZip, o programa, o WinZip ou o WinRAR, e você vai compactar lá. Se você não tiver nenhum desses instalado, você também pode usar o 7-Zip, se você estiver utilizando aqui na faculdade, né, o 7-Zip. A gente já fez esse processo algumas vezes, né? Agora, se você não tiver nenhum deles, procura no Google compactadores de ficheiro. Ó. Esse EasyZip aqui que eu estou mostrando para você, ele faz exatamente a mesma coisa. Se eu trouxer a pasta para cá, ele vai compactar o arquivo para você, você vai fazer o download, e daí você vai ter exatamente isso aqui. Ó. Vai ter uma pasta zipada. Eu vou clicar com o botão direito, e para mim ele já aparece aqui comprimir. E maravilha! Agora eu tenho o PDF e a pasta zip, com 7 megas e 1 mega. Eu vou pegar os dois arquivos, vou no Universo, eu venho em Trabalhos, e aqui em Trabalhos é onde eu vou postar o meu arquivo, né? Tanto o arquivo zipado com todos os materiais, quanto um arquivo PDF com a diagramação finalizada, o arquivo fechado e o arquivo aberto, que nem a gente já viu em sala de aula e também nos materiais das rotas, tranquilo? Então é isso.